Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço em que nós comentamos as notícias do ponto de vista bíblico, olhamos para elas com a Bíblia na mão, pensando pelo prisma de um cristão que tem sempre a sua fé e os seus princípios bíblicos como regra para a sua vida e para a sua prática, para a interpretação de todas as coisas e não apenas para uma utilização religiosa esporádica. Têm sido repetidas as notícias que dizem respeito às mudanças na cúpula e na orientação da Igreja de Roma. Sobretudo quando o Papa, no ano passado, teve uma posição pública em que ele pedia, digamos, às autoridades dos vários países que encontrassem soluções, regras, leis civis para enquadrar as situações de casamentos que não seriam os mais tradicionais e, claro, ele estava pensando especificamente nos casamentos homossexuais. Isto criou uma expectativa muito grande daquilo que poderia ser uma mudança de postura por parte da Igreja de Roma no que diz respeito a estas uniões. Já este ano houve uma resposta, porque houve muita pressão a respeito de Roma, afinal definisse. Então, muito bem, se o Papa diz que é preciso haver leis para reconhecer, então significa que a Igreja vai abençoar e o Vaticano veio dizer que não era essa a postura da Igreja, que a Igreja não aceitava, o Vaticano não aceitava que estas uniões pudessem receber bênção por parte dos sacerdotes, portanto dos padres. Está previsto agora para o início de maio uma manifestação por parte de alguns padres alemães que está sendo visto como um risco de cisma, de divisão próprio novamente da Igreja Romana. Estes padres estão anunciando uma grande celebração na qual eles irão abençoar todos os tipos de casamentos, independentemente da orientação sexual ou do estado civil. Ou seja, pessoas que estão a viver juntas e querem ser abençoadas, eles vão abençoar. Pessoas que casaram-se, homem com homem, mulher com mulher, e que venham, eles também vão abençoar. Isto indo, evidentemente, totalmente contra aquilo que foi a orientação dada pelo Vaticano, do qual, em teoria, pelo menos eles têm que se submeter. O que eles colocaram no seu abaixo-assinado foi que eles se recusam a receber estas orientações. Ele diz: não vamos deixar de dar a bênção, porque entendemos que é a nossa responsabilidade pastoral para com pessoas que estão em relações classificadas como estáveis. E depois, a linguagem que normalmente é usada nestas circunstâncias: respeitamos o seu amor e acreditamos que eles estão debaixo da bênção de Deus. Ora, repito, isto veio na linha daquilo que tinha sido dito pelo Papa e que criou esta dificuldade e que levou a que houvesse também muitos bispos a pedir que houvesse uma resposta por parte do Papa. Quando a Igreja oficialmente tomou a posição que tomou em relação a esta questão e a outras questões, houve uma resposta por parte dos bispos alemães reunidos em sínodo. A resposta foi mesmo muito dura. Expressões que foram usadas do tipo: nós não somos uma filial de Roma. Isto não foi dito por qualquer um, foi dito pelo cardeal, arcebispo de Munique, Reinhard Marx, que afirmou: nós não somos uma filial de Roma, nós podemos tomar as nossas decisões. Há aqui uma discussão do que diz respeito à lei e a jurisdição dentro daquilo que é a lei canónica, se as decisões do sínodo são vinculativas ou não. Discutiram vários pontos, nomeadamente a aceitação ou não das uniões homossexuais, a possibilidade da consagração de mulheres a cargos de liderança dentro da Igreja e também a questão do celibato, ou seja, poder haver ou não casamento para os padres. O Papa tinha, abordando estas questões ligadas ao amor, ele tinha tido um documento que realmente levantou muita polémica e levantou dúvidas, dificuldades. O Papa dizia neste documento que não se devia negar a Eucaristia a pessoas em situações irregulares. Ele dizia que nós não podemos deixar de chamar estas pessoas à comunhão. E isto foi muito contestado por uma linha mais conservadora da Igreja, perguntando de forma específica, através dos meios que são permitidos ou possíveis dentro destas coisas, no que diz respeito ao Papa,
O Papa pode ser confrontado, as suas decisões podem ser contrariadas, digamos assim, ou pode-se pedir uma explicação melhor, porque há dúvidas em relação àquilo que foi dito. O Papa estava a dizer que era possível, então, dar a Eucaristia a pessoas que, afinal de contas, são consideradas em pecado, e isto criou, não é, uma grande dificuldade. Percebamos que estas questões vêm dentro de um contexto da Igreja Alemã, que a Igreja Alemã vive de grandes dificuldades. Nas últimas décadas, afinal, foram identificados 1670 sacerdotes abusadores de menores dentro daquilo que é a Igreja Alemã, o que criou uma desconfiança enorme, uma perda maciça de membresia, que afetou até também as igrejas protestantes, no caso a Igreja Luterana oficial. E, portanto, aqui cria-se uma grande dificuldade em relação a estas questões. Nós, como cristãos bíblicos, temos que ir para a Bíblia. A questão do celibato dos padres é uma decisão da Igreja Romana que foi tomada bastante à frente na história da Igreja, porque esta decisão não está baseada na palavra de Deus. Nós sabemos que os discípulos de Jesus eram homens casados. Jesus curou a sogra de Pedro. O apóstolo Paulo, escrevendo a respeito disto, ele diz mesmo: nós não temos direito disto, ou seja, é uma maneira de dizer, claro que nós temos direito de ter esposa. Paulo não tinha, provavelmente ele seria viúvo, mas ele reconhece que havia este direito. E quando Paulo instrui a escolha de indivíduos para a liderança, ou seja, para o sacerdócio de liderança na igreja, os bispos, os presbíteros, não é? Os pastores para a liderança das igrejas, ele especifica que sejam casados, bem casados, que tenham os seus filhos em submissão. Ou seja, o casamento, um bom casamento que servisse de testemunho e filhos bem educados era uma base para a escolha da liderança. Esta questão é uma questão que, biblicamente falando, a Igreja de Roma não tem verdadeiramente bases para trabalhar como tem trabalhado. O celibato é um dom e devia ser uma opção. No que diz respeito à elevação de mulheres a cargos de liderança dentro da Igreja, aí mais uma vez nós temos que ir para a Palavra de Deus e perceber que o Senhor Jesus não deu esta orientação e não foi esta orientação dada pela Igreja no Novo Testamento. E esta é a nossa orientação bíblica. As mulheres são respeitadas, são muito valorizadas, elas têm sem dúvida dons muito específicos e são uma bênção na vida da Igreja, mas a orientação bíblica do Novo Testamento não é para colocá-las em posição de liderança, no caso, elas serem eleitas para serem pastores ou bispos dentro daquilo que é o contexto que nós encontramos na Palavra de Deus, não há base, apesar de que aquela cultura aceitava isto. Quanto ao homossexualismo, a questão é sempre a mesma. Fala-se a respeito de amor, defende-se as relações estáveis. E diziam aqui aos padres que eles não podiam negar a bênção de Deus e acreditavam mesmo que estas pessoas estavam sob a bênção de Deus. Bem, certamente não conhecem a Bíblia, porque entristece-nos ver que os debates que aparecem a respeito destes temas, às vezes mesmo com a presença de sacerdotes católicos, são extremamente pobres no conhecimento bíblico. A Bíblia é clara a respeito da questão da homossexualidade, no Antigo e no Novo Testamento. Não é só no Antigo Testamento que a lei falava sobre isto. A prática homossexual existia, era existente, por exemplo, entre os povos cananitas, entre os quais Israel habitava. No Novo Testamento era uma prática até comum entre os povos gregos. E a palavra de Deus nega de forma clara, coloca isto dentro da lista daquelas pessoas que não podem herdar a bênção de Deus. Independentemente de ser classificado de amor, e nós não vamos aqui entrar em julgamento daquilo que são os sentimentos das pessoas, nós não podemos fazê-lo. Mas nós não podemos, debaixo desta capa, colocar aquilo que a Bíblia classifica específica e concretamente de pecado e fazer de conta que não aconteceu nada. Sim, responsabilidade pastoral. A responsabilidade pastoral existe e a Igreja precisa estar disponível para receber e ajudar e abençoar de verdade estes indivíduos, sejam eles quem forem, que estão a viver este tipo de relações. Não para que continuem a viver sobre elas, mas que compreendam que biblicamente elas não podem ser abençoadas, que biblicamente a palavra não pode concordar. Não foi assim que Deus criou, não foi esse o objetivo da bênção de Deus, não é algo natural diante daquilo que a própria natureza dos órgãos físicos dos seres humanos demonstram e, portanto, não pode ser aprovado pela palavra de Deus. E como não sendo aprovado pela palavra de Deus, um cristão bíblico não pode aceitá-lo. A polémica vai continuar, a utilização da palavra amor como uma grande desculpa vai continuar,
tudo depende daquilo que são as definições. Um cristão bíblico vai continuar a seguir aquilo que é a palavra de Deus. E na palavra de Deus nós encontramos a orientação de forma muito clara. Que a Igreja de Jesus, verdadeira, que eventualmente poderá ser uma minoria e um remanescente, fique firme naquilo que é o ensinamento verdadeiro da palavra de Deus, revelação do Deus Altíssimo.